Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Aqui é Lívia Carolina, falando diretamente de Brasília, no seu Político ao Quadrado. Gente, mas que semana difícil que foi essa pro Brasil, né? Vocês acharam? Eu achei demais. Por exemplo, aqui em Brasília foi implementado um lockdown total, à exceção dos serviços essenciais, no dia 28 de fevereiro. Isso por quê? Porque no dia 26 de fevereiro tinha apenas uma unidade de leito adulto de UTI. Uma unidade apenas. Isso para um lugar que tem cerca de 3 milhões de habitantes. Então, o recado que eu quero dar aqui é, por favor, gente, fiquem em casa e não vão a festas de casamento, por favor. Mas a gente não vai falar só de obstáculos e de reveses, não. Hoje a gente vai falar também de boas ideias e de sucesso. Aliás, o nosso episódio de hoje, ele poderia até chamar política a quarta potência, não é não, Caião? Aô, potência! É verdade, Lívia. A gente está aqui hoje com 2 jovens que irritaram geral no Twitter. Eles fizeram uma cobertura de altíssima qualidade, praticamente ao vivo das eleições dos Estados Unidos, no formato direto e simples. E com isso, eles conquistaram mais de 102 mil seguidores. E estão também diversificando o portfólio, agora trabalhando também com política nacional. Eu estou falando dos criadores dos perfis Eleições EUA, que deram lugar agora ao eixo político. Com vocês, tcharam, Matheus Oliveira e Paulo Ribeiro. Obrigado, Matheus, obrigado, Paulo. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje com a gente. A gente que agradece o convite, Lívia, Caio, e obrigado por chamarem a gente. Obrigado, Paulo, por aceitar estar aqui também nessa conversa. Valeu, pessoal. Gente, eu tô com uma dúvida aqui. Quando vocês conceberam os Eleições EUA, vocês fizeram um mapeamento geral assim, das redes e pensaram assim, cara, esse pessoal tá fazendo uma cobertura muito ruim, a gente vai fazer algo diferente e a gente vai ultrapassar o G1 em matéria de influência nas redes. Como vocês conquistaram? Ou foi algo do nada? Não, vamos fazer algo assim? Como é que foi isso? Conta pra gente. Foi mais ou menos isso. Eu sempre gostei de acompanhar a política americana, em especial ali como 2015, 2016, só que realmente eu percebi que os veículos nacionais acabavam pecando um pouco, principalmente na velocidade da informação. Acontecia lá e até ser publicado aqui, lá nos Estados Unidos já estava gerando uma repercussão, desdobramentos, e aqui nós estávamos muito no início ainda. E eleição, em especial, é uma coisa que é muito dinâmica. De manhã é uma coisa, de tarde já é outra. Se você deixar para publicar amanhã o que aconteceu hoje, amanhã já é o desdobramento do que aconteceu hoje, você já está dando notícia velha. E também questão de bastidores e tudo mais, que o brasileiro em si, como eu costumo falar, adora uma eleição, tem candidato em todo lugar do mundo, e gosta de ver como uma campanha é feita, gosta de ver os anúncios da televisão, gosta de ver como são feitos os eventos e tudo mais. Aí surgiu um pouco essa ideia de por que não criar um perfil no Twitter, que é uma rede, para mim, a melhor rede social, criar um perfil lá que a gente possa compartilhar o que a gente vê nos nossos perfis pessoais, que é seguindo essas pessoas que estão mais ligadas à campanha. E, Matheus, como que você entrou nessa? Então, eu entrei um pouquinho de intruso depois. Eu sempre gostei também de rede social, eu já tinha administrado uma página grande há um tempo. E eu gosto do tema, eu trabalho com política, eu estudo política, eu estou o tempo inteiro ligado nisso, ligado em notícias, etc. E eu estava um pouco frustrado com as notícias aqui do Brasil. Então acho que eu juntei o útil ao agradável, falei, olha, vou dar um up assim, no meu bem-estar e tal. Vamos focar um pouquinho mais. Você foi prestar atenção no problema dos outros, então, né? Tipo assim, os meus estão muito difíceis, deixa eu ir pros problemas do vizinho e tal, né? Exatamente. E aí o Paulo estava sozinho, eu cheguei para ele, falei, Paulo, e aí? Você está precisando de alguma ajuda? Como é que eu posso te ajudar? Alguma coisa, uma parte mais visual, sabe? Mudar a cara do perfil e tal. E, pô, Matheus, pode juntar. E aí a gente se juntou,
fizemos um trabalho de mudar um pouco a identidade visual do perfil, então gerar uma identidade visual. Naquela época, como a gente estava com uma eleições, a gente colocou a bandeira dos Estados Unidos, né? Então era muito fácil de reconhecer nas redes sociais o logo, basicamente, que a gente criou só com uma bandeira. E aí acabou criando também uma marca. Então, aos poucos a gente conseguiu consolidar a marca que a gente foi criando. Isso foi crescendo mais principalmente a partir de novembro. Foi um trabalho bem legal que a gente fez. E vocês criaram o perfil quando? Em junho. Em junho. É bem novinho, Caramba. Não tem nem um ano, né? Não tem. Eu criei o perfil, a criação ali parte de configuração ali inicial eu fiz, né, que bota e-mail, bota celular, bota todo aquele cadastro. E aí no grupo que eu estou com o Matheus, que a gente está com os amigos, foi onde eles tomaram conhecimento dessa ideia e o Matheus decidiu entrar também, que foi na pesquisa para o nome do perfil. Eu estava na dúvida se eu colocava eleições USA, ou se eu botava eleições EUA. O EUA acabou vencendo e eu acho que foi a melhor escolha mesmo. Ficou bom, ficou fácil. Esse grupo de vocês é o quê? Esse grupo, vocês se conheceram por meio desse grupo? Cara, eu acho que foi, assim, mas é um grupo que a gente fala de absolutamente tudo, assim. O foco é política, porque são pessoas que trabalham e gostam do Brasil inteiro, mas tem de tudo, cara. A gente fala sobre, às vezes, cultura pop, então, filme, música, a gente fala sobre Big Brother, inclusive, a gente tem falado muito sobre Big Brother num contexto meio que político. Eu vi que você gosta do BBB e o Paulo gosta muito de carnaval, né? Tô inteirado aqui, viu? Cuidado. Eu amo. E aí a gente acaba conversando sobre tudo, assim. Então é um grupo muito diverso, mas muito legal. Tem umas conversas bem interessantes. E acho que foi lá onde a gente conseguiu ver que tinha um espaço que as pessoas queriam falar sobre isso. Acho que não só dentro da nossa bolha, mas a princípio, quando o Paulo criou, quando eu entrei, era mais pra gente falar para aquela nossa bolha de amigos que gostam de falar de política, que queriam falar sobre isso, mas que não sabiam por onde. E aí a gente queria centralizar aquela informação. Do nada, cresceu muito rápido, assim, foi... Isso é tão real que a gente, quando criou o perfil, a gente pensou, será que até o dia da eleição a gente consegue chegar, de repente, a 10 mil? Quando a gente chegou a 1000, foi comemorado, 1000 seguidores. Não, gente, olha, eu vou até corrigir você, Paulo. Eu acho que foi mais comemorado o dia que vocês publicaram lá o primeiro hater de vocês. Isso foi lá para 20... o primeiro hater, ninguém nunca esquece, né? Isso, lá para 26 de agosto. Como é que foi isso? Nesse momento, vocês já tinham alguma dimensão de que vocês tinham furado a bolha e tal? Como é que vocês estavam nesse momento? Eu acho que essa mensagem que a gente recebia algumas discordâncias, principalmente, isso foi, se não me engano, foi no dia da convenção republicana, no dia que o Trump falou, mas a gente já tinha algumas discordâncias, a gente recebia algumas mensagens assim, fortes até de pessoas que estavam apoiando o Trump aqui no Brasil. Eu acho que as notícias que tinham lá fora, durante a campanha, não eram muito favoráveis para a campanha dele. E a gente sempre tomou muito cuidado, assim, por mais que a gente tivesse as nossas opiniões pessoais, mas para dar toda a visão do jogo. Só que eram coisas muito ruins que estavam acontecendo na campanha dele. Então, o diretor da campanha dele deixou a campanha, sabe? Teve um contexto muito ruim. E aí, quando teve essa convenção republicana, teve gente falando, poxa, mas vocês são republicanos, vocês estão dando muita atenção para isso. Então, se tem um lado criticando, tem outro lado criticando, acho que a gente está fazendo um bom trabalho. Aí eu até mandei pro Paulo isso, eu falei, Paulo, olha a mensagem que a gente recebeu. Quando ele viu aquilo, ele, cara, não, vamos postar sobre isso. Aí quando eu fui, ele já estava no perfil, acho que foi um dos primeiros tweets, assim, que a gente bombou muito. E acho que e chegou muita gente depois seguindo a gente por causa desse tweet. Então, acho que aí foi aí que a gente conseguiu furar um pouco a bolha e conseguir trazer mais gente para a conversa. E uma coisa que é engraçada é que, ao mesmo tempo que tem os haters, tem um pessoal que é completamente louco pelo nosso perfil. Tem gente que está ali tem um pessoal que está desde a época que a gente criou e que responde todos os tweets e compartilha todos os tweets. E se alguém fala mal do perfil, eles vão para uma briga para defender o perfil. É divertido porque a gente também, isso também foi uma coisa que o Matheus acabou implementando um pouco mais do que eu, que é
a nossa DM é aberta. Embora a gente tenha muitos seguidores, mas a DM é aberta. E além disso, a gente tem um e-mail ali embaixo, tem também o direct do Instagram também era aberto e ainda é, que é ter essa interação mais próxima com eles. E acaba que eles, por vezes, mandam coisas para nós que nós ainda não vimos, porque a timeline é tão cheia de coisas que a gente acaba não ficando sabendo. Só para fazer um parênteses, recentemente a gente fez aquela cobertura, uma cobertura até breve, ali, 1 ou 2 dias da eleição portuguesa. E a eleição em Portugal a gente fez com a ajuda de seguidores de Portugal que estavam com a gente desde a época da eleição americana. Eles iam mandando para a gente, explicando, mandando os números e a gente ia repostando. E no final, óbvio, a gente mencionou eles ali para dar os créditos. Uhum. Esse episódio foi muito legal porque a gente acabou ganhando alguns seguidores novos de Portugal. Então, se a gente viu o perfil das pessoas que estavam seguindo a gente naquele dia, eram basicamente 90% das pessoas eram de Portugal. Então, hoje a gente tem um público muito, muito diverso. Assim, tem a grande maioria é jovem, claro, mas tem pessoas muito influentes que seguem a gente, tem pessoas do Brasil, de fora. Eu acho que isso é muito legal que a gente conseguiu construir com essa página. Gente, assim, vocês vão perceber que nós vamos fazer umas perguntas, assim, até meio metalinguísticas, porque a gente está começando um projeto também, né? Então, a minha curiosidade, vocês falaram do logo, primeiro de como começou, depois falaram do logo, da interação com os seguidores e tal. Então, por exemplo, a minha experiência com vocês foi a seguinte, antes do nosso podcast mesmo. Eu peguei, vocês apareceram pra mim de alguma forma, eu falei assim, gente, o que é isso? Aí peguei, não me lembro o que era o tweet, mas assim, foi uma informação assim, bem impactante, né, que agregava muito conteúdo naquele momento. Eu já fui e já comecei a seguir sem pestanejar, sabe? O que vocês acham que fez dar certo? Além do momento que vocês pegaram aquele momento que a eleição estava acontecendo, uma eleição inesquecível nos Estados Unidos, né? Mas quando vocês perceberam que deu certo e por quê? Eu acho que é mais fácil falar o porquê do que o quando. Porque como foi crescendo assim devagarinho, é difícil dizer aquele momento. Aquele momento foi o momento da virada. Mas eu acho que o que levou a dar certo foi, como a gente comentou antes, foi trazer coisas que os veículos tradicionais acabavam não trazendo e traziam, mas posteriormente. Eu não sei quantas vezes a gente recebia no nosso WhatsApp o pessoal mandando print assim, da notificação de algum grande veículo de notícia falando, nossa, vocês postaram isso faz 3 horas. Agora que saiu ali. Eu acho que o que deu certo foi a velocidade, a parte da curadoria, isso sem falsa modéstia, mas a gente toma sempre muito cuidado para não publicar notícia falsa, para não desinformar, porque a era da desinformação é essa nossa agora, mas a gente tentou fazer o possível para não desinformar. E também por trazer aquilo que não se traz, que é questão de... O Matheus é o nosso, como é que eu vou dizer? É o cara do visual. Vídeos, quem legenda é ele, a questão das imagens, quem faz é ele. Então, o fato da página ter criado uma identidade, uma identidade que é tão fácil de identificar, até, por exemplo, não sei se vocês chegaram a ver no dia da eleição, a nossa cobertura, que a gente deixou isso tudo preparado, Matheus, que cada estado com os seus delegados, todos eles tinham o mesmo formatinho, com o Biden e com o Trump, azulzinho e vermelhinho, azulzinho e vermelhinho. Isso ficou muito bom, que tanto que o pessoal começou a fazer meme usando nossos quadradinhos ali, usando a mesma identidade. Usando a mesma identidade que a gente usava ali, começaram a fazer coisa aqui para brincar no Brasil. E quando tu vê que gente que por vezes não seguia o perfil, mas estava usando um meme com base em algo do perfil, é que você realmente deixou aquela bolha. Eu acho que quando que a gente percebeu que tinha dado certo, eu acho que foi primeiro na convenção. Assim. Até a convenção a gente estava crescendo, mas não estava crescendo tanto. Na convenção, acho que eu nunca tinha visto aqui no Brasil assim, uma repercussão de uma convenção sem ser o discurso do candidato. Aqui sempre teve isso. A gente literalmente fez tudo. Assim, então, o candidato chegando na convenção, por que estava acontecendo aquela convenção, o que era importante,
as brigas, inclusive, internas de alguns partidos, mas principalmente o democrata que tentou fechar ali em torno do Biden, então a gente estava explicando isso. Antes da convenção, inclusive, a gente criou, acho que uma expectativa no público, mas que tinha essa expectativa já nos Estados Unidos, para saber quem era vice do Joe Biden. Então, eu acho que a sorte que a gente... Não a sorte, mas a forma como a gente conseguiu criar essa expectativa nas pessoas também, de sempre qual era o primeiro passo. Então, tem a vice, e agora qual o próximo? Confirmar na convenção. Depois, os debates. Então, acho que a gente teve alguns picos assim, de interatividade e que foi super benéfico para a página. E dentro desses picos, a gente nunca teve uma queda, sempre teve uma constância. Então, acho que a gente conseguiu segurar o público muito bem. Eu não sei como a gente conseguiu fazer isso, assim, foi realmente, foi tentativa e erro. Então, por exemplo, chegava no final de semana, sempre não tem muita notícia no final de semana. Então vamos colocar uma média das pesquisas para ver quem é que tem mais chance de poder ganhar naquele estado, naquele momento. Para a gente ir explicando tudo isso, tá? Então a gente postava umas 4 médias de pesquisa, no sábado e no domingo, tinha um vídeo, então a gente pegava quinta-feira, postava algum vídeo antigo e juntava com aqueles movimentos de... Throwback Thursday, que geralmente colocam então, tipo TBT na quinta-feira, e aí a gente foi tentando juntar isso para não ter uma queda muito grande de interatividade e continuar mantendo o perfil influente junto com as notícias. E isso deu muito certo, deu muito certo, assim, da gente receber, por exemplo, que essas imagens, inclusive, que o Paulo citou, que rodavam no WhatsApp, tinha chegado em WhatsApp de políticos daqui de Brasília, então, que estava rodando em grupos de senadores, de deputados, que o pessoal queria saber quem que poderia ganhar. Então, acho que foi uma brincadeira que a gente fez aqui de casa, dentro de casa, no meio de uma pandemia, todo mundo, poxa, o que a gente vai fazer? A gente usou a nossa criatividade, e que deu muito certo e a gente ficou muito feliz. Tá? Acho que quando essas coisas começaram a acontecer, mas principalmente nesses eventos, foi que a gente percebeu que tinha uma oportunidade muito grande de falar de política, mas principalmente com um público muito jovem. Isso foi algo que a gente percebeu depois, que era um público que não estava que a gente conversou com algumas pessoas depois, mas que eram pessoas que não se interessavam e começaram a se interessar, principalmente com política externa, e a gente foi colocando a política brasileira, mas principalmente com esse jovem, que eu acho que o jovem nos Estados Unidos foi muito fundamental para a eleição de 2020, e eu acho que para qualquer eleição é super importante o jovem estar engajado. Então, foi basicamente esse o processo que a gente teve. Gente, e assim, eu imagino que em alguns momentos... por causa dessas características principais de vocês, de velocidade e de curadoria, ou seja, publicar algo rigoroso, né, e rapidamente, isso demandou muito tempo de vocês, né? Em alguns momentos, talvez vocês tiveram que trabalhar bastante o tempo inteiro, ficar acordado e tal. A pergunta é, vocês vislumbram ou vislumbraram ali já alguma forma de monetizar esse trabalho? Vocês pensam num futuro... Já chegaram a fazer isso ou pensam no futuro abrir para algum tipo de publicidade, fazer uma aliança, sei lá, com um determinado grupo político para abrir e monetizar de alguma forma? Qual que é o plano de vocês em relação a isso? Nós temos conversado sobre essa possibilidade, não definimos ainda o método, né, para fazer isso. A gente está estudando, né, vendo como é que é feito, por exemplo, um canal no YouTube, monetização, tudo bem, mas eu e o Matheus somos 2 pessoas, essa questão, até questão de tributária que envolve também, tem várias questões que a gente está analisando para posteriormente, se der certo, introduzir isso. Com relação ao tempo, realmente, alguns momentos foram mais puxados do que outros. Você vê na noite da eleição, a minha cabeça ali, depois da meia-noite, já estava ardendo, assim. Aí eu peguei e falei, Matheus, eu vou deitar um pouco, que esse resultado não vai sair agora. Tu fica essas horas aqui, aí depois de manhã tu dorme, eu assumo, a gente vai fazer... Não foi assim. Não foi assim. Eu vou contar a história. Ele falou, Matheus, eu tô um pouco com dor de cabeça, acho que eu vou dar um tempo. Aí do nada ele dormiu e eu tava sozinho. Eu fiquei sozinho. Eu falei que ia dar um tempo, eu não falei quanto. Aí eu fiquei sozinho. Aí eu fiquei a madrugada
inteiro virado. A sorte que eu ia ter um day off no outro dia, então eu consegui dormir meio-dia, que foi quando eu consegui dormir mesmo. Eu não tinha day off. Sozinho. Eu acho que a sorte foi que, além da gente estar acompanhando tudo e postando, os nossos seguidores estavam muito engajados, falando, olha, aconteceu isso, posso. Só que eu tinha muito medo, que eu estava sozinho, cadê o Paulo, socorro? E ao mesmo tempo a gente tinha que ter aquele trabalho de curadoria, postar e sair à frente dos outros. Eu acho que o dia da eleição, depois eu pego as informações e passo para vocês, mas a gente, na semana da eleição, a gente teve quase 100 milhões de alcance, ou passou de 100 milhões, eu não lembro agora. Mas nos 2 dias, principalmente no dia 3, que foi o dia da eleição, e no dia 4, acho que a eleição foi no dia 4, não lembro agora de cabeça, mas dias 3 e 4 foram os dias que a gente mais bombou. E aí, por dia, a gente passou de 30 milhões. Assim. Então, não tem como não pensar em monetizar um canal desse, assim, mas, principalmente, a primeira coisa que a gente fez foi fazer a transição sem ter uma perda de público. Então, quando a gente trocou de nome, tudo foi muito bem pensado, como que a gente faria isso. Então, a gente trocou primeiro o nome, depois a gente trocou o arroba, para segurar esse público. Então, a gente está conseguindo segurar o público, a gente não teve queda, está numa estabilidade, mas é normal porque está tendo a troca do público. Então, algumas pessoas podem estar saindo, outras novas estão chegando, então a gente fica naquele saldo neutro, mas a gente pensa, assim, em impulsionar ainda mais uma marca que a gente está criando agora, que é o eixo político, né? Sim. Mas, Paulo, quando do início da concepção do projeto, pelo objetivo, pelo nome, você sabia que depois da eleição ficaria difícil manter, né? Você já tinha na sua cabeça o que você ia fazer depois? Ou você queria só cobrir as eleições americanas mesmo, e aí deu certo, e aí você falou, não, agora eu vou continuar? Assim, ó, era uma coisa que eu pensava muito, mas sempre tinha aquela vozinha lá no fundo, assim, que falava, tipo, já pensou se esse perfil bomba? Aí depois acaba a eleição, acabou, né? Tipo assim, é uma coisa que vai durar alguns meses e acabou. Mas ao longo da campanha, eu e o Matheus volta e meia nós conversávamos sobre o que a gente faz depois que o perfil acabar. O Eleições ainda durou mais do que a gente imaginava que iria durar, porque não faltou notícia sobre a eleição janeiro, depois da eleição. Sim. Porque depois da eleição a gente falou, gente, o resultado é esse, vai ser. Mas aí tinha aquela, não, mas os delegados vão votar diferente. Não vão, mas tá, vamos fazer a cobertura do voto dos delegados. Eu acho que nenhum veículo no Brasil até hoje tinha feito aquela cobertura estado por estado, mostrando os delegados votarem. Eu acho que eu nunca tinha visto. A gente fez ali, mostrava, os 55 delegados da Califórnia são aqueles ali, eles vão votar agora. E os seguidores, meu Deus, os delegados são pessoas mesmo. São. Porque muita gente pensava que é só um número, né? Mas não, é gente ali assim, né? Então, durou até mais. E aí depois, em janeiro, aquele atentado, aquela coisa surreal lá, foi mais outro momento do perfil, assim, que foi... Quando o Capitólio teve até cercado ali, nós pensamos, mas vai ser até uma coisa rápida, a polícia vai dispersar isso, vai ser um tweet só para avisar o pessoal que está acontecendo. Mas não. Desenvolveu muito. Então, o perfil que era para ter acabado ali pelo dia 15 de novembro, durou até depois do dia 20 de janeiro, assim, durou mais de 2 meses. Ou seja, ganhamos tempo para pensar no pós-eleições, né? E qual que é a influência do perfil, também muito legal, do arquivo político nessa concepção do eixo político? Porque eu lembro que lá para agosto, vocês chegaram a publicar, olha, quem quiser acompanhar a cobertura das eleições do Brasil, sigam o arquivo político, lá tem história, aprendizado, atualidades, é muito bom. Vocês são amigos, como é que foi essa interação e o que há de inspiração nesse perfil para vocês criarem o eixo político? Assim, nós temos alguns amigos em comuns que estão no arquivo. O arquivo político, para quem não conhece, é um perfil nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, que é voltado mais a questão histórica, né? O que aconteceu no Brasil, então, que relembra momentos da política brasileira e etc. E eles já estavam pensando assim como cobrir a eleição brasileira. Então, todo mundo falava, olha, a gente está gostando do que vocês estão fazendo com a política americana, por que vocês não fazem também sobre política brasileira? Foi a nossa hater, a nossa primeira hater. Foi isso aí, a nossa primeira hater. Foi isso que ela falou.
E aí as pessoas tipo, simplesmente começaram a pedir para a gente criar um perfil também sobre política brasileira. Só que não tinha como, assim, eu tô na faculdade ainda, eu trabalho, sabe, não tem como. E aí eu falei com o Paulo, Paulo, acho que é um bom momento para a gente falar um pouco do Arquivo Político, que é um perfil dos nossos amigos, né, que naquele momento era até maior do que o nosso. Então, bora dar essa. A gente estava nesse dia que a gente falou do Arquivo Político, a gente estava com um engajamento muito alto. E resultou, inclusive, em vários seguidores para eles. Então, a gente sempre reposta algumas coisas deles, eles compartilham coisas nossas, porque são dois perfis, assim, com uma proposta parecida e, ao mesmo tempo, que se complementam, sabe? Eu acho que em nenhum momento a gente disputa para ver quem é que está postando alguma coisa e não, mas se algum postou antes, geralmente um compartilha o outro e tal, então são dois perfis que realmente se complementam, principalmente porque eles têm essa pegada mais histórica, o que aconteceu, de relembrar grandes momentos, e isso é uma coisa que a gente não está fazendo agora com o eixo político. Quando a gente fazia no Eleições para relembrar momentos da política americana, eles geralmente compartilhavam. Mas agora a gente não vai fazer de política brasileira, porque isso acaba entrando dentro da esfera do outro perfil. Então são dois perfis bem que trabalham juntos mesmo, mas a gente não fala, a gente está postando isso. Quais as diferenças fundamentais na sua visão? Na minha ou na do Paulo? Nas dos dois. Ou então do Paulo. Não, a principal diferença, como o Matheus falou, nós nunca nos vimos como concorrentes, até porque quando nós criamos o perfil, o Arquivo compartilhou muita gente, a gente ganhou muito seguidor por causa do compartilhamento deles, e depois, posteriormente, a gente indica eles e vice-versa, e até hoje tem esse... Sim, a concorrência não dá RT um no outro, né? Mas a gente dá, nós não somos concorrentes. Mas a principal diferença é bem como o Matheus falou, o Arquivo sempre foi essa questão histórica. Eles vão falar da eleição de Getúlio Vargas, vão falar do golpe militar. Já o eixo está mais voltado ao hoje, ao que o Arthur Lira fez hoje. Não é uma coisa que o Arquivo acaba se dedicando muito em cima disso, é uma coisa mais nossa. Tanto que eles postam uma memória de alguma eleição, a gente dá RT neles, a gente posta uma novidade da Câmara dos Deputados hoje, eles dão RT na gente. Vocês disseram que um dos motivos, né, que inspiraram vocês a fazer o Eleições foi que vocês sentiam que não tinha a cobertura fidedigna ou rápida ou de bastidores que vocês esperariam que obter, né? Então, vocês viram ali um nicho. O que vocês acham que falta na cobertura da imprensa brasileira ou dos perfis da política brasileira? Onde vocês querem se encaixar? O que vocês querem fazer de diferente? Eu acho que cobrir eleição, igual o Paulo já citou, o brasileiro gosta muito de eleição. Acho que a grande dificuldade da imprensa brasileira para cobrir eleição americana, primeiro, é porque não tem muito tempo no jornal para falar sobre isso. Então, você assiste um jornal nacional, um jornal da imprensa mesmo, geralmente é uma matéria de 3, 4 minutos, no máximo. Não tem como você resumir tudo o que está acontecendo e, assim, durante o governo Trump era uma loucura de sabe, as pessoas eram bombardeadas de informação o tempo inteiro, tal qual a gente está sendo aqui no Brasil, o tempo inteiro bombardeado de informação. E eu acho que era muito difícil para a imprensa passar essa informação em 2 ou 3 minutos, e acho que por isso que isso ajudou a gente. Já para uma eleição brasileira, eu acho que a gente foca muito, principalmente a imprensa brasileira, foca muito na eleição alguns meses antes de ter eleição de fato. Então, a gente vê essa grande repercussão mais ali por volta de junho, julho, agosto, quando começa a campanha, então que os candidatos vão e tal. Mas já tem toda aquela articulação antes, toda uma articulação para ver quais os grupos que vão fechar, nacional e etc. E isso a gente tem tentado trazer para o perfil, para as pessoas verem quais são os cenários que podem aparecer ou não para uma eleição. Óbvio, a gente ainda está muito longe de 2022, tem muito tempo até outubro de 2022, mas a gente tenta mostrar quais são as forças que estão aparecendo. Então, por exemplo, o Bolsonaro, que vai tentar uma reeleição, o PT, que a gente não pode esquecer que é um grande partido, o principal partido de oposição hoje é o Bolsonaro, mas que também tem uma grande rejeição. Então,
acaba criando alguns outros grupos de centro-direita, que a gente vê, por exemplo, o Dória, que está tentando se lançar como candidato de centro-direita, ao mesmo tempo tem uma certa disputa entre o PSDB. Então a gente mostra esses bastidores que às vezes ficam escondidos em notinhas de um jornal, sabe? Tipo, uma coluna de um jornal e às vezes passa despercebido. E a gente usa esse perfil como um agregador das notícias que realmente podem ser importantes. Não só numa eleição, mas também agora a gente está focando muito na política geral. Então, por exemplo, a gente tem trazido muito conteúdo de política internacional. Então, a gente traz muito sobre o que o Boris Johnson, por exemplo, está fazendo na questão da pandemia no Reino Unido, que foi uma pessoa que no início não teve uma atitude muito forte. Já agora ele é visto como uma pessoa fundamental assim, no combate à pandemia. Então a gente usa o perfil mesmo como agregador de notícias que realmente são importantes. Óbvio, como a gente está com essa roupagem nova, a gente tenta focar um pouco mais no Brasil, porque o nosso público é brasileiro, querendo ou não, por mais que tenha algumas pessoas de fora, o nosso público é brasileiro. Mas é basicamente assim que a gente tem analisado o que a gente vai postar ou não, para seguir essa metodologia de bastidores que a gente criou com eleições. Então, esse é o nosso foco, basicamente, para 2022, que a gente tem pensado. Matheus, desculpa, pode ir, Paulo. Fala, Paulo. Não, só para dizer que você falou ali, como é que a gente vê a nossa diferencial, eventualmente. Isso. Acho que mais do que só o que a gente posta, mas é a maneira que tu acaba publicando as coisas e dando uma pegada diferente dos grandes jornais, por exemplo. O Matheus ali, esses dias, explicou o Big Brother como se fosse a Câmara dos Deputados, com a bancada ruralista, não sei o quê, tudo aquilo. Não vi, vou procurar. Botou que a Carla era a líder do Centrão, a bancada ruralista era o Caio, era tudo assim. E isso é uma coisa que é divertida, que gera engajamento e que vai direto no perfil do nosso seguidor, que é diverso, mas ele é principalmente muito jovem. Então, a forma que tu publica, às vezes, uma notícia séria e traça um paralelo com alguma coisa de uma cultura mais jovem, dá esse engajamento maior. Acho que ontem ou anteontem eu publiquei a notícia sobre a lei da igualdade que aprovaram nos Estados Unidos, e no tweet sequente eu botei que era a lei que a Taylor Swift, a cantora, tinha apoiado há uns anos atrás. Bombou. Os nossos seguidores são muito fãs dela, então repercutiu muito aqui. Então é mais do que o que posta, é como posta, né? É a forma importa muito e realmente essa linguagem jovem é muito característica da página, né? Esses dias eu vi no perfil de um de vocês como se fosse um lamento, assim, falando, olha, quando o jovem entra no YouTube, ou uma pessoa de classe média baixa, ela vê direto lá, Terça Livre, Jovem Clã, essa galera da extrema-direita mesmo, né, que, enfim, ocupou esse espaço nas redes. De alguma forma, vocês vieram para trazer as redes para um debate mais racional? Vocês acham que isso está aumentando? Vocês ainda se preocupam com isso? E vocês querem trazer também análises para o eixo político ou não? A gente quando a gente estava com eleições ainda, a gente tinha muito medo, e isso era uma coisa que eu queria, não medo, mas era uma coisa que eu queria muito, mas que o Paulo me blindava de postar análise. Primeiro, eu estudo ciência política, eu acho que eu como cientista política, eu analiso as coisas e tal, e eu queria postar algumas análises, mas a gente sempre ficava naquilo. Eu acho que a análise pode soar parcial, a gente não queria mostrar uma parcialidade no perfil naquele momento. Então, eu sempre falava, olha, quem quiser acompanhar alguma coisa, eu falava no meu perfil pessoal, por exemplo. Quando a gente focou no eixo, basicamente, a gente quis, primeiro, ter um conteúdo mais audiovisual. Eu acho que isso foi uma das primeiras coisas que a gente anunciou quando a gente ia mudar o tom do perfil. Primeiro, que a gente quer trazer algumas pessoas para perto do jovem. Eu acho que os jovens, sem brincadeira, são 70% do nosso público. E é
é uma coisa muito grande. São jovens que realmente se engajam. Todos os nossos posts, assim, basicamente quase todos, têm uma repercussão muito alta, assim, de like ou às vezes de compartilhamento. Então acho que a gente consegue furar uma bolha muito grande. Não estou falando que a gente vai usar o perfil para beneficiar X ou Y. Acho que falta realmente um debate sobre vários espectros ideológicos, sabe? Eu acho que hoje a gente fica muito entre o Bolsonaro e a oposição. Mas entre o Bolsonaro e a oposição, e a oposição que a gente conhece mais assim, de fato, os nomes mais conhecidos, existem várias pessoas ali. Várias pessoas que às vezes não conseguem, sabe, chegar tanto, não necessariamente nos jovens, mas não conseguem levar tanto sua mensagem. Às vezes o jovem fica, poxa, mas eu não me identifico na política. Se a gente conseguir simplesmente que uma pessoa consiga se identificar com um outro político, acho que a gente já fez o nosso papel. Porque eu acho que esse problema da falta de representatividade é algo que acontece em vários países, não é só no Brasil. Isso é muito triste, de não se identificar, não necessariamente com um partido político, mas não se sentir identificado com ninguém. Aí depois fica, poxa, eu não me sinto identificado, eu não vou votar. Se eu não voto, acontecem alguns problemas. Então, a gente tenta usar o nosso perfil como realmente conscientização, mas sempre tem aquele problema. Eu penso de um jeito, como que eu não vou conseguir postar uma coisa sem refletir o que eu penso? É muito complicado. Sim. É muito complicado. E a gente tenta ao máximo evitar que tem essa diretriz, sabe? Tipo, às vezes na palavra do que a gente posta dá a entender e não foi a nossa intenção, mas e inclusive tem alguns jornalistas amigos nossos que sempre falam, olha, acho que vocês poderiam ter mudado aqui a forma, mas não foi proporcional, não foi intencional. Então acho que... Vocês mudam quando alguém dá um puxão de orelha assim? Não, mas aí já foi. Já é. Uma revisão, né, depois. Mas também acaba dependendo muito da nossa visão também, né? Claro, pode aparecer alguém e dizer, a gente acha que não tá certo, mas eventualmente a gente acha, né? E a gente preferiu botar daquela forma. E complementando ali o que ele falou sobre o jovem, acaba sendo que uma via de mão dupla, porque o jovem, ele quer ouvir esse político para entender uma visão de país, e o político precisa falar com o jovem se ele quiser ganhar a eleição e coisas do tipo. Então, a gente pretende abrir esse espaço para permitir que os políticos que tiverem interesse em conversar com a gente e principalmente conversar com os nossos seguidores, o perfil vai estar aberto, está livre, querem conversar, e vamos apresentar os nossos seguidores e vai ficar a critério deles acompanharem ou não acompanharem. Mas a ideia é abrir esse canal da mesma forma que a gente abriu um canal dos nossos seguidores, que é a política americana, de uma forma assim tão... abrir uma avenida, assim, né? Uma coisa tão rápida, de trás de lá, volta pra cá. A ideia Vocês vão abrir o perfil para ter postagem ou falas de Bolsonaro também? Eu acho que ele não vai querer falar com a gente, não. Vocês vão convidar ele? Não, o convite está aberto, mas se ele vai querer participar ou se ele vai querer só falar com os apoiadores... Você já tem um formato em mente? Vai ser entrevista, sim? Vai ser entrevista ou você fala, você tem 2 minutos para falar o que você quiser aí? Como é que vai ser isso? Não, o formato a gente tem batido muito, assim, como que vai ser, porque a gente quer fazer uma coisa diferente mesmo, assim, de como vai ser para falar com esse público. A gente quer intervir ao menos, a gente quer realmente que seja um espaço para você falar, se a pessoa vai perguntar, então você responder e tal, mas também umas perguntas que a gente vai tentar direcionar aquela conversa, sem parecer algo robótico ou sabe, então aí, se vai ser ao vivo, se não vai ser, se vai ser gravado, se vai ser só com algum grupo e depois a gente vai postar, então tudo isso a gente tem conversado para ver como é que vai ser. Mas uma das nossas principais ideias é justamente permitir que a maioria das perguntas que nós fizermos serem perguntas que os seguidores enviaram. Porque, a princípio, nós botamos ali no perfil, quem vocês gostariam de ouvir? Uma lista. Aí o Matheus montou numa planilha. Ciro Gomes, citado tantas vezes. Alexandre Calil, citado tantas vezes. Bolsonaro, citado tantas vezes. Montamos uma lista. Quem eles querem... E aí, a partir disso, nós vamos fazer uma aproximação com essas pessoas para apresentar a ideia e se elas têm interesse de fazer essa conversa com a gente, já deixando claro que, embora vão estar falando comigo e com o Matheus, vão estar falando com os nossos seguidores, que boa parte das perguntas são eles que enviaram. Olívia, a gente acaba de conquistar um furo de reportagem, uma novidade quentíssima que vai sair no Eixo Político, hein?
Ah, foi? Não tinha saído ainda, não? Não. Não. Mas foi um furo de vocês. Oh, que beleza. Meninos, olha só. Agora que já estamos falando dos poderosos mesmo, eu queria saber a análise de vocês mesmo, do Paulo e do Matheus. Vocês cobriram muito a eleição na Câmara, né? Agora, na Câmara e Senado, né? Sim. A vitória do Lira, vocês acham que realmente foi a melhor opção pro Planalto? Ou vocês estão com aquela sensaçãozinha de que pode virar um canto da sereia, assim, e o governo foi seduzido por ele? Eu acho que a vitória do Lira, assim, acho que é algo muito de mão dupla. Ele já tinha um certo favoritismo, a princípio não tão claro, mas ele já tinha um certo favoritismo, e eu acho que a partir do momento que o governo começou a trabalhar para a eleição, que realmente ajudou e tal, isso consolidou a vitória do Lira. Mas aquilo que algumas pessoas brincam, eu não sei quem foi que falou isso uma vez, que você não compra o Centrão, você aluga o Centrão. Então, é o balcão, né? E assim, é uma coisa que todos os presidentes vão ter que falar, porque como nós temos vários partidos, e alguns partidos maiores do que outros, mas que conseguem aquela maioria para você conseguir pautar um projeto, então é um grupo que você não pode esquecer para qualquer coisa. Então acho que a vitória do Lira, ela é positiva para o Bolsonaro, porque ele vai tentar pautar a pauta dele, mas o Lira também vai tentar pautar a pauta de interesse dele e interesse do grupo dele. E aí a gente vai ter que ver se ele vai ser apoiado pelo grupo do Bolsonaro, se vai ter uma quebra de acordo ali, mas eu acho que para os dois foi uma vitória tanto para o Arthur Lira quanto para o Bolsonaro, mas eu não isolo assim, que a vitória do Lira foi uma vitória só do Bolsonaro, acho que foi uma vitória também do Arthur Lira, sabe? Dele como político experiente, que ele realmente é um político experiente, mas que, por exemplo, essa semana teve uma derrota. Sim. Na PEC. Então, ele que é uma pessoa que sempre conseguiu dialogar muito bem, não conseguiu dialogar para aprovar uma PEC que é de interesse dele. Então, eu acho que a gente tem que ver muito como é que vai ser esse cenário, se vai ser mantido por muito tempo, se não vai, porque a partir daí a gente consegue ter um tom geral da política, né? E sobre a possibilidade de, eventualmente, uma quebra, uma fissura, a gente já conseguiu ver ali na prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL, já uma certa revolta dos deputados mais bolsonaristas, né, que é como o termo ficou consolidado, até contra o próprio Arthur Lira, pelo fato dele aparentemente não ter trabalhado pela soltura daquele deputado, né? Ele ter tentado dialogar com o ministro, dialoga com o presidente, dialoga, tentar construir uma saída para todo mundo, assim, com menos turbulência possível, né? Embora já fosse uma situação muito turbulenta, mas tentar sair de uma forma mais calma. E aí, ali a gente já conseguiu ver uma certa revolta, né, uma base que é muito bolsonarista contra até o próprio Arthur Lira, né, o que pode já ser um prelúdio para coisas que estão por vir, né? Eu já vi posts de vocês criticando os conservadores, aqueles que são, na verdade, reacionários e que se dizem conservadores, né? Aqueles que parecem não quererem manter e conservar as instituições, mas sim destruí-las. Eu já vi críticas em relação a isso, e eu já vi críticas em relação à esquerda também, quando vocês elogiaram a reeleição da Nova Zelândia. Qual que é o espectro político de vocês? Como vocês se veem assim? Eu acho que, acima de tudo, a minha ideologia, a ideologia do Matheus, é uma ideologia democrática. A partir do momento que você sai do espectro democrático do debate, um debate de ideias, e não um debate, né? Até a própria política surgiu para acabar com a ideia de que, para a minha ideia prevalecer, eu preciso te matar, eu preciso te bater. A política é justamente o oposto a isso, né? Então, o perfil, isso é uma garantia, vai sempre pautar pelas ideias democráticas. Nós não vai haver elogios no perfil a políticos ou a movimentos que busquem, por vezes, até usar da democracia para acabar com a democracia. Mas ao convidar o Bolsonaro eventualmente para esse projeto de vocês, não pode haver isso? Porque é igual quando na CNN, por exemplo, chamam
terraplanistas para discutirem com cientistas e tal. Vocês não vão dar espaço para alguém, com suas palavras, tentar minar a democracia? Vocês já analisaram isso? O que vocês pensam sobre? Esse é um debate bem complexo, porque é uma linha muito tênue. Ao mesmo tempo em que você limita a participação de algumas pessoas, você fere também um princípio democrático. Ao mesmo tempo que você abre espaço, essas pessoas atentam contra a democracia. Então, eu acho que a gente, dependendo, assim, eu não lembro onde que foi, foi no segundo debate entre o Trump e o Biden, que no primeiro debate o Trump teve alguns comentários bem antidemocráticos, foi para frente, para cima do Biden, e no segundo debate a comissão de debate decidiu, não, a gente vai mutar o microfone, a gente vai, por exemplo, fazer algumas coisas para tentar amenizar a situação. Eu acho que a gente tem um presidente da República como o Bolsonaro, acho que não tem como a gente negar a realidade, ele é o presidente, querendo ou não, e eu acho que a gente precisa escutar o que o presidente fala. O que é triste é quando o presidente vai para as redes e fala, por exemplo, contra o uso de máscara, vai para as redes e fala contra você não pode se isolar. Eu acho que é um debate muito complexo. A gente tem realmente esse espírito das pessoas virem e sabe, trazer pessoas para realmente ter um debate civilizado. Se vai ser ou não, a gente espera que seja. Mas não tem como contar muito com um debate civilizado vindo do presidente da República, infelizmente. Mas que está aberto assim, o espaço. Se ele realmente quiser ter um debate democrático e realmente escutar, acho que o que falta hoje dentro do presidente da República é saber escutar os erros. E acho que pessoas em torno dele não conseguem apontar alguns erros que ele tem cometido. Isso é um pouco ruim, sabe? Em questão de, poxa, a gente está numa pandemia, a gente precisa realmente enfrentar a pandemia, e a pandemia nunca foi enfrentada, de fato, pelo presidente da República. Ele sempre terceirizou um pouco. Então, quando o ministro da Saúde tentava fazer o trabalho dele, demitiu o ministro da Saúde, colocou outro, tentou, demitiu de novo. Questão econômica, às vezes tenta interferir dentro da questão econômica. Então, assim, o nosso espaço está aberto, mas dentro que hajam algumas regras e que as regras sejam claras, sabe? Eu acho que é importante a gente ouvir, mas se for para ouvir o que a gente já tinha escutado, acho que... E até só farei um pequeno complemento ainda, que se as pessoas não souberem também o que o presidente da República fala e faz, também pode ser um problema para a democracia. Sim. Verdade. Então você fica, né? Se você não fala, é um problema para a democracia, mas se você fala, também pode ser. O jornalismo, o profissional, né? Nós não fazemos jornalismo profissional, mas o jornalismo profissional, por vezes, acaba se deparando com essa dicotomia, com essa dificuldade, né? De o que publicar tudo ou não publicar nada, ou quem decide o que publica ou não publica. Isso aconteceu, por exemplo, quando houve aquela questão no cercadinho do Palácio da Alvorada, né? Vários veículos de comunicação cobriam aquele cercadinho e por diversas vezes o presidente acabou tendo algumas manifestações bem agressivas e contra a imprensa e, consequentemente, se você vai contra a imprensa, você vai contra a democracia, pela forma como ele se expressou, e a imprensa decidiu sair de lá. E aí ele acabou tendo algumas manifestações ainda mais raivosas, porque quem estava lá agora simplesmente eram pessoas que apoiavam ele. Então, assim, é um debate muito, muito complexo. Obrigado por ter trazido isso, Caio. Acho que trouxe essa reflexão, foi bem positivo. Meninos, há um pouco mais de um mês atrás, a imprensa estava noticiando muito que o impeachment poderia ser uma realidade, porque havia líderes partidários se reunindo com ministros da STF, com alguns militares, e que já tratando cenários de futuro e tal. E, como a gente sabe, nada aconteceu. Para cada um de vocês acham que o impeachment foi enterrado? Eu acho que ele nunca foi debatido assim de fato, sabe? Acho que, óbvio, teve um debate, sim, de impeachment, mas eu acho que o que tem que acontecer primeiro é uma rejeição por parte da população. Isso a gente não vê. A gente vê um presidente que tem aquela base de apoio de 30%, que às vezes sobe, às vezes cai um pouquinho, mas sempre está estabilizado dentro daqueles 30%. E não tem como você
falar de impeachment com alguém que ainda é muito bem visto, infelizmente, na minha opinião, dentro da sociedade. Eu acho que isso foi uma coisa que criticaram bastante, inclusive, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que ele tinha 60 e poucos pedidos de impeachment, não lembro, e não abriu nenhum deles. Então, as pessoas ficavam, mas se tem esses pedidos de impeachment, por que você não abre? Porque é difícil. E aqui, infelizmente, a gente ainda tem aquela visão de o presidente pode sair favorável de um processo de impeachment se ele conseguir barrar o processo de impeachment. Ele pode falar, olha, era um golpe contra mim, as pessoas estavam tentando me tirar da cadeira, estavam querendo me tirar, eu que fui escolhido pelo povo. Então, assim, é um debate muito conturbado. Eu acho que a gente não pode olhar para o instrumento do impeachment, que é muito traumático assim, para a democracia. A gente já viu pela Dilma mesmo, que foi um processo traumático. A gente não pode olhar para o impeachment só quando há possibilidade. Eu acho que o que o Bolsonaro cometeu dentro e fora dessa pandemia foi muito grave, assim. Eu acho que deveria ter esse senso de responsabilidade de pautar um pedido, mesmo que seja negado. Eu acho que ali você consegue oficializar que ele realmente tentou ser responsabilizado por isso. Se os políticos não aprovaram, quem não aprovou foram os políticos, entendeu? Então, eu acho que a grande responsabilidade de não ter passado o impeachment foi essa. E eu acho que esse é o debate que tem quando começa algum debate de impeachment. Esse movimento que teve, por exemplo, foi muito mais da sociedade do que dos políticos de fato, por mais que alguns nomes, como Fernando Henrique, tenham se manifestado mais publicamente. Por exemplo, eu não lembro se alguém do PT se manifestou publicamente sobre o impeachment, mas, por exemplo, o Ciro estava se manifestando muito a favor do impeachment. Então a gente vê alguns nomes da política se manifestando, mas não tão forte. Eu acho que algumas carreatas, eu acho que a grande dificuldade da oposição durante toda essa pandemia foi a questão de como levar para as ruas as pessoas que estavam se sentindo insatisfeitas. Se eu não me engano, eu acho que é me falhou o nome agora, mas tem um cientista político que fala que tem alguns fatores para você culminar no impeachment. Então, queda de popularidade, economia fraca e, por último, manifestações. Então, a gente tinha uma economia que estava fraca, a gente viu uma queda de popularidade ali, mas não tinha esses movimentos que as pessoas estavam em casa. Então, acho que todo o cenário de impeachment contra o Bolsonaro hoje, infelizmente, não é forte. Assim, eu não vejo um impeachment contra ele. E eu acho que o maior voto de protesto que vai ter vai ser em 2022. Paulo? O impeachment depende dos políticos, né? São eles que vão votar lá nos plenários. E aí a pergunta que nós sempre temos que nos fazer quando debate o impeachment é se há interesse da parte deles em fazer esse impeachment. É interessante para eles retirar o presidente? Essa que é uma grande dificuldade, que você percebe ali na eleição do Arthur Lira, foi amplamente noticiado que o governo abriu a torneira do dinheiro para trazer aqueles deputados para votarem no Arthur Lira. Isso foi divulgado em todos os veículos, né? Que por vezes isso não é ilegal, mas você vê como o governo está atuando, né? É interessante retirar um presidente que abriu a torneira? Pode ser que sim, pode ser que não. Sempre no fim, o debate acaba terminando no plenário. Gente, vocês são muito jovens. A gente está vivendo sob um presidente assim, que não tem precedente na história política do país, um cara tão extremista. A gente está numa crise econômica que também não tem precedentes na história e diante de uma pandemia também sem precedentes. E vocês estão muito jovens vivenciando isso. Vocês têm alguma esperança no Brasil e como, enfim, chegar a um Brasil melhor? Sim. Eu tenho, assim, às vezes não muito, mas por exemplo, você mesmo citou que a gente é jovem. Uma coisa que me frustra um pouco como jovem quando eu entrei no mercado de trabalho, crise econômica. Agora que eu estou trabalhando, sabe, uma crise sem precedentes, econômica também, mas social e de saúde. Então, assim, é um pouco triste a gente ver o que está acontecendo, mas acho que para a gente mudar essa situação que o país, essa falta de liderança, eu acho que precisa desse engajamento dos jovens, sabe? Uma coisa que eu penso muito para o meu futuro é como que eu consigo reverter o que eu ganhei
sabe, eu estudo numa universidade pública, não sou eu que pago minha universidade, como que eu consigo devolver isso para o país? Eu acho que falta um pouco disso de espírito público, às vezes, em algumas pessoas. Eu penso em passar um tempo fora, mas não por não gostar do país, mas para ver o que eu realmente posso ver de oportunidades, de coisas que aconteceram lá fora e eu consigo trazer para cá, sabe? Eu acho que essa vivência, eu acho que pode contribuir muito e contribuir para algumas pessoas que às vezes vão para fora e pensam, poxa, nunca passou na minha cabeça e eu quero voltar lá e melhorar a educação, quero voltar lá e melhorar a questão de saúde. Então, assim, eu acho que os jovens são fundamentais dentro desse processo de um Brasil que está nascendo, sabe? Eu acho que a gente vê muito isso em questões, por exemplo, de homofobia que tinha antigamente, e hoje, aos poucos, a sociedade vem mudando, mas principalmente a partir da faixa dos 40 para baixo. Então, acho que eu tenho um pouco de esperança nessa galera, posso me frustrar, mas acho que pode acontecer pela frente, acho que pode ser bem positivo. Eu tenho também, porque até quando eu olho para trás da minha família, o meu tataravô veio amontoado num navio da Alemanha para o Brasil, vendo o Brasil como uma terra de oportunidades. Ele fugia de algo muito ruim e vindo para cá, vendo isso aqui como uma terra de oportunidades. E eu já nasci numa família que teve algumas oportunidades. E o país, o solo é o mesmo, né? Como se fala, é um país que tudo que planta dá. O chão é o mesmo, as tradições, as coisas. Então, eu acabo tendo ainda meio que essa questão, aquela ponta de esperança, assim, tipo, se gente que já esteve numa situação muito pior viu isso aqui como seu novo paraíso, por que eu não arrisco também? Tá certo. Meninos, mais uma coisa. Vocês tiveram uma estratégia de cobertura das eleições americanas, né? O Matheus disse em uma das perguntas dele que 2022 está longe, mas é ano que vem, né? E assim, eu imagino que vocês vão trabalhar muito, porque eu imagino que vai ser uma eleição muito doida, muito mais do que a de 2018. Então eu queria 2 respostas de vocês dois. Se vocês já pensam na estratégia, em chamar mais gente para trabalhar com vocês, de repente. E para vocês arriscarem, sem medo mesmo, aqui não precisa ter medo, vocês arriscarem quem serão os principais candidatos? Vão ser 3? Vão ser 2? Vão ser 4? E aí? Pode ir primeiro. Eu acho que o cenário de 2022 está muito nebuloso, assim. Sem dúvidas, que eu cito é o Bolsonaro. Eu acho que ele já está, acho que todo presidente tenta a reeleição e ele tem mostrado que vai fazer isso. Então, o Bolsonaro já é um dos nomes que eu acho que vai estar. Eu acho que diferente de 2018, que a gente viu uma campanha com vários nomes, então, vários mesmo, que acabou fragmentando algumas pessoas, eu acho que a gente não vai ver muito isso em 2022. Eu acredito que tenha um polo mais à direita, que aí eu coloco o Bolsonaro, um polo mais à esquerda, que eu vejo mais como o PT. Mas, por exemplo, hoje você vê alguns partidos, principalmente dessa centro-esquerda, então PDT, PSB, etc., que têm conversado com outros nomes. Então, eu espero que dentro de tudo isso, se a gente não tiver todos aqueles candidatos de 2018, já é um bom aceno, que algumas pessoas têm falado de frente ampla. Eu acho que não pode ser uma frente ampla com vários partidos, mas eu acho que pode ter uma frente ampla de centro-esquerda, uma frente ampla de centro-direita, e se isso vai mudar alguma coisa de segundo turno, não sei. Certo. E sobre estratégias para fazer essa cobertura, a ideia... Nós ainda não conversamos muito sobre 2022, mas a ideia eu acredito que será manter a mesma pegada da eleição americana, que é trazer as principais notícias, dando uma abordagem uma pegada mais jovem, pode ser até às vezes uma brincadeira, uma coisa mais assim. E também, né, se nós conseguirmos manter esse projeto, a ideia é de eventualmente poder conversar com os candidatos, né? E o BBB, quem vai ganhar? A Sara. Daí aposta nela, Matheus? Olha, eu tô torcendo mais pro Gil, assim, mas eu acho que pode ficar entre os 3 ali, Sara, Gil, Juliette. G3, tá bom, G3. né? Mas, por exemplo, para 2022, eu acho que, por exemplo, veio a pandemia, a gente ficou em casa para cobrir a eleição americana, mas a eleição brasileira vai estar no nosso quintal, basicamente. Então, acho que se a gente conseguir ir para a rua, assim, de realmente acompanhar, assim, sabe, as convenções que vão ter aqui, etc., acho que vai ser bem, bem legal. Então, acho que é um
projeto que a gente tem que amadurecer um pouco mais, conversar direitinho. Você vai vir mais algumas pessoas pro perfil, a gente ainda não sabe, mas eu acho que poderia agregar de uma forma bem legal, pra gente ter essa cobertura bem diferenciada, assim. Tipo, a gente não quer disputar em nenhum momento, eu já falei com a imprensa, acho que não tem como você disputar com a imprensa, assim, na minha nossa pegada, mas realmente servir de complemento, sabe? Eu acho que utilizar um pouco mais o Instagram, que hoje os jovens usam muito o Instagram, a gente usa mais o Twitter, então preciso aprender um pouco mais de como que é lidar com o Instagram, mas eu acho que para 2022, sem dúvidas, acho que é um projeto que a gente pensa bastante, mas ainda não foi bem estruturado. Caião, vamos ver se esses meninos são tão bons de protagonismo político quanto eles são de bastidores? Vamos? Momento Jânio Quadro. Meninos, seguinte, esse é o quadro fixo do nosso programa, certo? E aí agora a gente vai brincar. Quem que vai primeiro? Vai o Matheus. E lá vem. Matheus, seguinte, como você deve saber, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o hábito singelo de se comunicar por bilhetinhos escritos à mão, se comunicar oficialmente mesmo, né? Então, qual que é a nossa proposta? Eu quero que você se imagine, em março de 2021, como presidente desta República Federativa. E aí você vai escolher uma pessoa para mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser um pedido de socorro, pode ser um elogio, pode ser uma bronca, pode ser o que você quiser. Um desabafo. Um desabafo, só que, obviamente, você vai ter que dividir o destinatário, o conteúdo dessa mensagem com a gente. Isso, porque a gente está construindo o nosso site e todos os convidados que vêm aqui, a gente coloca esse recadinho no nosso mural. E vai estar lá, para sempre. Podem pensar que depois a gente corta. Uma ordem com o ministro da Educação seria: acorde pensando na educação básica, almoce pensando na educação básica, jante pensando na educação básica e sonhe pensando na educação básica. Excelente. Eu tinha pensado na educação também, cara. Mas aí já roubou meu protagonismo. Deixa eu ver. Não, que eu sou filho de uma professora de educação básica. Então, para mim, educação básica é o... Você pode usar seu bilhetinho para contratar alguém. Contrata alguém que você admira, alguém que você acha massa. Chama o seu governo, Matheus. Contrata eu. Contrata o Paulo, pô. Paulo para ministro das comunicações. Não, mas eu acho que como presidente... Cara, vocês deviam ter falado isso antes, porque eu teria pensado... Não, mas não pode falar antes. É proposital. Esse é o jogo, Eu chegaria aqui já com o discurso pronto. Mas eu acho que eu mandaria também para educação. Estou tentando pensar aqui alguma coisa. Na verdade, não, vou fugir um pouco da educação. Acho que eu faria uma carta para a comunidade internacional. Vamos supor, eu assumi depois de um impeachment do Bolsonaro. Impeachment do Bolsonaro. Isso. Você é o próximo presidente do Brasil. Eu acho que a primeira coisa que eu faria era uma carta. Primeiro uma carta aos brasileiros, mas depois uma carta internacional. Mas elencando alguns pontos da minha política de governo, mas principalmente questão de educação. Então, focado em educação básica, acho que eu seguiria isso do Paulo, acho que é super importante, mas depois também de preservação dos recursos ambientais. Acho que a gente tem passado por um governo que é muito... que não pensa muito, acho que... E hoje a gente tem um debate muito grande de economia sustentável no mundo inteiro. E isso ainda não chegou muito bem no Brasil, por mais que alguns empresários, inclusive a bancada do agro, tente pautar. Então acho que eu como presidente, o presidente Matheus, eu mandaria uma carta internacional comprometendo meu governo a reverter algumas políticas do governo anterior, mas principalmente focar na educação. Acho que seria um plano de longo prazo mesmo de educação. O político brasileiro não pensa em longo prazo, pensa sempre em curto prazo. Então eu enviaria uma carta falando que o Brasil mudou, é um novo país, mas que a gente estaria comprometido principalmente com a bandeira da educação e com a preservação dos recursos ambientais. Excelente. Meninos, olha só, eu vou agradecer em nome de toda a equipe pela participação de vocês.
Foi um programa metalinguístico, porque a gente também está com um processo criativo, né? Foi um programa com muita informação, foi um programa de análise, mas, acima de tudo, foi um programa divertido, porque vocês trouxeram aquele vento, né, que só a juventude traz e que vai passar sobre qualquer realidade, seja ela qual for. Mas eu queria falar uma coisa especificamente, o seguinte: quando o Caio perguntou se vocês ainda tinham esperança no Brasil, eu confesso que eu fiquei muito emocionada. Ainda bem que eu acho que eu tô até agora. Então, assim, eu agradeço demais pelo que vocês falaram. E, assim, a gente entrevistou muita gente boa, mas eu vou dormir pensando nas coisas que vocês falaram, tá? Um beijo. Eu fiquei feliz agora. Eu vou segurar a emoção. Mas acho que não tem como a gente não ter esperança, sabe? É o nosso país, e eu acho que quando a gente percebeu o que a gente tinha criado, uma das primeiras coisas que eu falei com o Paulo foi: cara, isso aqui é muito grande, vamos usar para melhor... Mas vamos usar para a melhor coisa que a gente pode fazer. Eu acho que estava faltando um pouco de debate. Eu acho que a nossa proposta desde o início sempre foi debate. E se esse debate vai ser positivo ou não, a gente espera que seja em 2022. Então, muito obrigado, primeiro, pelo espaço que vocês trouxeram aqui pra gente. Eu adorei essa nossa conversa. E eu fiquei muito feliz mesmo com o que você falou, Ali. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigado mesmo. Foi muito legal. E a mensagem de encerramento é: o dia que nós deixarmos de sermos democratas, por favor, não nos ouçam mais. Se um dia vocês verem que nós não estamos mais no caminho certo, não nos ouçam mais. Espero que isso nunca aconteça, mas já fica o pedido. Já fica o pedido. Maravilha, pessoal. Esse vento da juventude, ele precisa sacudir a árvore para as folhas secas caírem, né? Então, foi um ótimo programa, muito obrigado. Vocês vão continuar super rápidos, rigorosos e democráticos. E aí, pessoal, eu convido vocês para acompanharem nossas redes. A gente está no Instagram e no Twitter, Política ao 2, e no Spotify e no Deezer, Política ao Quadrado. Um grande abraço! O Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse apoia.se/política ao 2. Apresentação de Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo, Cauê Pinto. Edição e mixagem, Bruno Rossetti. Produção, Germano Neto. Eu.